Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como que fica o desempenho de um PC relativamente fraco, um processador fraco, memórias antigas, com a placa de vídeo relativamente forte. Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos logo ao que interessa. Então galera, nós temos aqui nessa configuração um Pentium G870 que chega no máximo a 3.10 GHz. Ele tem dois núcleos e duas threads, está debaixo ali desse cooler bem simples, bem improvisado que eu fiz aqui. Ele tem também 3 MB de cache. Placa-mãe nós temos uma Intel Corporation B75, que na verdade é uma placa-mãe da DueX que eu já tinha aqui. Para as memórias RAM nós temos 4 GB de DDR3 em Dual Channel, né? São duas memórias de 1333 MHz. E para os gráficos, como a gente falou, nós temos um RX 580 que é bem forte aqui para essa configuração. Talvez se a gente colocasse um i7 3770 aqui, a placa de vídeo não seria tão forte para a configuração. Mas nesse caso aqui, desse processador e dessa quantidade de memória, a placa é sim muito superior ao restante da configuração, exceto, claro, pela fonte de 750 watts, o X-Ray Disk de 1 TB, né? Então, tirando essas peças, o restante, a placa de vídeo é bem superior. Então, vou fazer teste aqui em alguns usos. Bom galera, eu estou aqui no YouTube em um vídeo 720p, 60 fps e notem que o vídeo está dando algumas travadas, não é por causa da internet que já está bem carregado aqui, mas notem que aqui ó, o processador fica em 100% de uso, afinal de contas é um dual core com 3 MB de cache, é um processador bem fraco. Então, né, um vídeo 720p aqui em 60 frames ele não vai rodar bem, né? E se eu colocar aqui 480p ele vai rodar de boa, aí é tranquilo, já vai rodar bem fluido, né? A gente pode ver que vai de boa. Mas 720p 60 não roda, acredito que 720p comum vai rodar, ainda mais 1080p 60 aí que não vai rodar mesmo, né? Então a gente vê que fica bem travadão, o vídeo fica bem engarrando, então não dá. Mas vamos fazer um testezinho rapidinho em jogos. Então pessoal, eu tô aqui no League of Legends, né? Eu não coloquei o MSI Afterburner porque eu acho que vai ficar muito pesado pelos 4 GB de memória e o processador também, que fica sempre ali no limite de uso. Mas nesse momento aqui, enquanto não chegar o Minions, né, os campeões inimigos, os FPS estão na casa dos 93, 160. Mas assim, o League of Legends é um jogo bem leve, que não requer muitos recursos do computador. Então assim, praticamente qualquer computador consegue rodar o League of Legends. As configurações dos jogos estão em Full HD, no médio, e vamos ver, né, na hora que chegar os minions aqui, como que vai ficar esses FPS. Notem agora que com os campeões inimigos e os minions na tela, os FPS ficam ali na casa dos 100, 96, às vezes dá uma caída, aumenta um pouquinho, mas fica nessa média de FPS aí. Nesse caso aqui do League of Legends, ó, o CPU está em 76% de uso e a memória em 72%. Está usando assim os recursos quase no limite de cada um deles. Mas eu tentei aqui abrir o navegador enquanto eu jogava e olha só, cara, fica muito lento, o negócio fica agarrando muito. Mesmo tanto com o SSD ali, o SSD tenta dar o seu máximo ali, mas não dá conta por conta do processador e da memória RAM também, que são muito poucos, né? Aqui dá um erro crítico aqui, provavelmente deve fechar o jogo, eu acho. Vamos ver como é que tá o jogo, eu acho que vai fechar o jogo ali. Enquanto eu tentava abrir o navegador, apareceu aquele erro. E realmente, o jogo travou. Então não dá para fazer outra coisa, o CPU está em 100% de uso, não dá para fazer outra coisa enquanto eu jogo LoL. Dá para jogar, acredito eu, que se baixar um pouco a resolução do jogo, coloca em 720p e colocar a qualidade no mínimo, que vai rodar um pouquinho melhor. Vou até tentar fazer isso agora. Galera, agora eu estou aqui no Valorant, já coloquei as configurações no mínimo, mas está em Full HD, estou entrando aqui no jogo e vamos ver se vai rodar. Então aqui pessoal, no início da partida de Valorant, eu estou com uma média de 60 e poucos FPS, 70. E às vezes tem umas quedas muito grandes quando eu estou perto de alguém, mas é por conta da quantidade de memória RAM e também do processador. Notem que dá umas travadinhas, dá uma crashada. Eu acho que vou tentar mudar a resolução disso aqui, colocar em 720p para ver se vai rodar melhor. Coloquei aqui em 720p, galera, agora parou de travar, né? Tá rodando mais normal. A taxa de FPS ali tá acima dos 100 o tempo todo, né? O jogo tá rodando mais liso agora, 720p, então dá pra rodar, né? Os FPS estão se mantendo ali na casa dos 100, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, né? Então, assim, em 720p dá pra jogar, né? Vou tentar entrar no gerenciador de tarefas aqui pra gente ver como que tá a questão do uso de memória e processador. Vou dar uma olhada aqui. O processador tá em 100% e a memória em 80%, 90%.
Ainda assim, jogando nessa configuração, com todas as configurações no máximo, ainda tive umas travadinhas quando estava no momento de trocas ali, né? Infelizmente. Possivelmente o processador vai para 100% e a memória também. Então é isso que acontece, né? Então assim, não dá para rodar o Valorant com essas configurações mesmo, a placa de vídeo sendo boa, eu preciso de um processador um pouquinho melhor aqui. Talvez o i3 já iria rodar de bom tamanho, também uns 6 ou 8 GB de memória RAM. Então nós temos aqui então a RX 580 com essa configuração simples, né, processador dual core, 4 GB de memória, e a gente viu que não dá para fazer muita coisa, somente tarefas mais básicas mesmo. Eu vou conseguir rodar aí um League of Legends. O League of Legends dá pra jogar assim tranquilo se você não abrir outra coisa, como vocês viram, né, que crashou quando a gente abriu outra coisa. Dá também para fazer tarefas básicas do dia a dia, como digitação de texto. Mas assim, qual a recomendação assim nesse caso aqui, cara? Não colocar uma placa de vídeo dessa num PC com essas configurações tão simples. O mais indicado aqui para uma configuração dessa seria, sei lá, uma GT 730, uma GT 640, alguma coisa nesse sentido aí, que daria mais ou menos um equilíbrio aí de performance entre as peças. Lógico, ia rodar um LoL com um pouquinho menos de FPS aqui, a placa de vídeo segurou o LoL. Dá para rodar alguns joguinhos mais leves, né, como você colocar um Minecraft ali no mínimo, sei lá, colocar um World of Warcraft aí com as configurações mais baixas, iria rodar bem de boa. E qual seria o ideal aqui para um RX 580 para você obter o máximo de performance dessa RX 580? Eu particularmente recomendaria pelo menos um i5 de nona geração, i5 de nona geração e sei lá, 16 GB de memória RAM para você conseguir rodar pelo menos um Warzone ali no médio mais ou menos, conseguir rodar um God of War, aí seria o ideal para uma placa de vídeo dessa. Gente, uma besteira que muita gente faz e acaba queimando o computador, dando outros problemas no computador, é pegar uma placa de vídeo como a RX 580, a RX 560, 570, 590 e colocar em fonte genérica, galera. Eu tô com essa RX 580 aqui, mas eu tô com a fonte 750 watts. Essa fonte é genérica, mas é 750 watts. Se for aquelas fontes de 230 watts, 200 watts, que são aquelas genéricas, vendo aquelas prateadas, não coloca, pelo amor de Deus, vocês vão queimar o computador, vai explodir tudo ali, vai sair fumaça e você vai acabar tendo um prejuízo muito maior. Então, se você está com dúvida, procure um técnico, procure alguém que entenda, pode me perguntar também. Eu tenho aqui embaixo o meu Instagram, você pode me chamar no direct que eu vou estar te ajudando a montar um PC com as configurações ideais. Esse vídeo foi só uma amostra para vocês verem como é que fica o desempenho ali. Vocês viram que o processador e a memória RAM ficaram no limite. Então, pode me procurar tanto no Instagram quanto no WhatsApp, tem meus grupos de ofertas aqui, lá você consegue entrar e procurar meu número e pedir instruções, eu posso estar te ajudando, beleza? Mas é isso aí, galera, já deixa o like se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e não se esqueça de fazer parte desses grupos que eu acabei de falar, os links estão na descrição. Até a próxima, valeu!